Deus seja louvado, que a graça soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre tua vida, tua casa. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. Nós estamos pregando a mensagem de Deus na sua íntegra. Eu creio que Deus tem ajudado muitas pessoas e continua ajudando. Hoje nós vamos entrar aqui em um pequeno tema. A princípio eu gostaria de tomar a mensagem Cristo no parágrafo número 20. Profeta de Deus para essa hora, ele pregou essa mensagem com o tema Cristo. E eu estava meditando e lendo aqui, e uma coisa me chamou muita atenção, porque Deus sempre tem a sua maneira especial de chamar a atenção dos seus filhos, da sua igreja, através da palavra pregada. E aqui no parágrafo de número 20, profeta de Deus, ele disse assim, agora o vermelho é para nós uma cor de perigo. O vermelho é para nós uma cor de perigo. Mas o vermelho também é uma cor de redenção. A redenção vem por meio do sangue. Guarde bem isso em seu coração, guarde bem isso em sua alma, que a redenção, ela vem através do sangue. E Deus testificou que o sangue foi sempre e será o único meio de redenção. O sangue foi testificado por Deus que ele foi e sempre será o meio de redenção. Não é uma doutrina que te redime, que traz redenção para o povo, mas é sempre o sangue de Jesus. Por isso que nós temos que estar atento por causa das substituições. Nós sabemos que a doutrina da substituição é um grande perigo para a igreja, para as pessoas que estão trilhando o caminho da salvação. Então ele disse aqui, Deus testificou que o sangue foi e sempre será o único meio de redenção. Desde o Éden, por toda a Escritura, sempre é o sangue. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Está escrito na Bíblia exatamente que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Essa passagem está escrito lá no livro de Hebreus. Agora, o que me chamou a atenção é que o profeta de Deus, aqui no parágrafo 21, eu estou lendo essa mensagem e ele fala assim, aqui não muito tempo atrás, prestando bastante atenção, aqui não muito tempo atrás, uma grande e famosa igreja denominacional, uma grande e famosa igreja denominacional. Vamos prestar bastante atenção para ver o que o profeta fala, o que fez essa grande e famosa igreja. Eles levaram o zinário e disseram, vamos retirar dele todos os hinos que fazem referência ao sangue. Não queremos uma religião de matador. Irmão, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Tira o sangue e você não terá nada mais a não ser um credo formal e frio. Porque a vida está no sangue, isto mesmo, a vida vem do sangue e o sangue vem de Deus. Agora, a vida está no sangue. E quando o profeta disse que aquela grande e famosa igreja mandou recolher, mandou tirar
todos os hinos que falavam do sangue, aí o que aconteceu? Porque eles não estavam crendo mais no sangue, no derramamento de sangue, não creria mais que havia sangue no propiciatório. E por isso foi retirado daquela igreja, os hinários foram recolhidos para tirar todos os hinos que falavam de sangue. Provavelmente eles devem ter substituído por outros hinos que eles mesmos compunham. Agora aí onde está o perigo, porque eu tomo a nossa Bíblia aqui, no livro de Hebreus, capítulo de número 6, o perigo da substituição, de substituir o sangue, de substituir os hinos inspirados por Deus por outra letra. E nós tomamos a Bíblia aqui em Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 4. Diz a palavra de Deus: porque é impossível, olha só o que diz a Bíblia, porque é impossível que já os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, seja outra vez renovado para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Aqueles ou aquelas pessoas que tiveram uma intimidade com Deus, que aproximaram de Deus, que tiveram e provaram a boa palavra de Deus e participaram do Espírito Santo. E a Bíblia então disse: se eles recaírem de novo, é impossível que se arrependam. Agora, olhamos o perigo que nós corremos por dar crédito a determinados ensinamentos, a determinados mestres e a determinadas linhas doutrinárias. Tirar o sangue, tirar os hinários, tirar os hinos inspirados. O que sobra aí? O profeta de Deus então disse que sobra apenas uma igreja cheia de crédito, uma igreja cheia de crédito, formal e frio. Aí está o perigo. Nós sabemos que Jerusalém está passando por um momento difícil, porque está sendo bombardeada pelos inimigos, pelos adversários, mas a promessa para a segurança de Israel e a promessa para a segurança daquele povo judeu. E nós vimos que atualmente os judeus em todo o mundo estão clamando pela vinda do Messias. Todo judeu no mundo inteiro está clamando pela vinda do Messias. Eu estava pensando e meditando sobre isso. Só que os judeus, eles vão ser enganados, porque vai vir um falso Messias e vai enganá-los. Porque nós sabemos que o plano de Deus para o judeu não é que Deus vai enviar o Messias para ele. Nós sabemos que está escrito em Apocalipse que Deus enviará para eles 2 profetas primeiro. Isto é, pós o arrebatamento da igreja gentia. Porque Deus não trata com os 2 povos, judeus e gentio, ao mesmo tempo. Deus faz um trabalho com o povo, depois Deus faz com outro povo.
Mas o que eu estou falando é que os judeus estão desesperadamente clamando pela vinda do Messias. E eles vão ser enganados. Porque virá um falso Messias, um anticristo, e eles vão crer como se fosse o Messias. Isto é, dentro do judaísmo, isto é, dentro do povo judeu. Porque nós sabemos que só vai se salvarem 144 mil judeus. Então os outros provavelmente serão enganados. Mas aqueles que são assinalados e têm uma marca de Deus, este não pode ser enganados, porque eles têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Baseando nessa inspiração que Deus nos dá, eu estava meditando aqui. Nós estamos agora olhando para a noiva gentia. A noiva gentia que é constituída por um número de pessoas que a Bíblia não cita a quantidade. Mas nós sabemos que é um povo especial, povo zeloso de boas obras, que receberão uma mensagem percussora para uma preparação para a segunda vinda de Cristo, conforme está escrito em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 em diante. A questão é que no meio do gentio muitos vão ser enganados, dentro da própria mensagem pregada pelo mensageiro, muitos vão ser enganados exatamente pela falsa doutrina, pelo falso mestre, pelo falso ensinamento. Porque como judeus rejeitaram a primeira vinda de Jesus, os judeus rejeitaram a primeira vinda de Cristo, eles não aceitaram a primeira vinda do Messias, por isso está escrito que ele veio para os seus e os seus não o aceitou. Os seus rejeitou Jesus na sua primeira vinda. E agora eles estão clamando, pedindo que o Messias venha logo. E virá um substituto, por isso que é um perigo essa substituição. Mas nós sabemos que Jesus virá a segunda vez. Ele virá, a segunda vinda dele é tão certa quanto nós nem imaginamos. O profeta de Deus, da mensagem A Segunda Vinda de Cristo, ele diz que a maior esperança da igreja é a segunda vinda de Jesus. Aí ele diz assim, se ele não vem, seremos então falsas testemunhas. Agora há um motivo e há um objetivo, e contra fatos não há argumentos. Porque nós sabemos que quando Jesus voltar na nuvem, nós sabemos que haverá uma ressurreição. Aliás, os mortos que em Cristo ressuscitarão primeiro. Como também houve uma ressurreição na primeira ressurreição dos crentes do Velho Testamento que creram em Deus. Então, antes que Jesus venha, acontece ou acontecerá a ressurreição daqueles que morreram em Cristo primeiro. Agora, nós temos que ter cuidado com essa doutrina da substituição, e por isso os judeus foram enganados, porque eles não creram na primeira vinda de Cristo, e eles serão enganados, vão ser enganados por esse motivo. Porque agora a segunda vinda de Cristo não é para o judeu, a segunda vinda de Cristo é exatamente para a noiva gentia. É para o gentio que ele virá arrebatar, porque ele tirou do meio desse povo uma noiva especial para subir no arrebatamento. Agora, aqueles que estão pregando que Jesus já veio, aqueles que anteciparam as coisas, perderam a esperança, e a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que ama a vinda do Senhor Jesus.
E quando se prega essa doutrina que Jesus já veio, que tem que tirar os hinos que falam de sangue, que não há mais sangue no propiciatório, mas isso aí é exatamente para enganar aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que é uma seleção que Deus está fazendo. Por isso Deus, ele separa o seu povo. E nós sabemos que a Bíblia diz que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, São Mateus capítulo 7, versículo 21. Jesus disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai Celestial. Eu agradeço muito a Deus, porque graças a Deus, um verdadeiro cristão, ele não se vende para uma igreja, para uma instituição, ele não se vende, ele sempre é fiel à palavra de Deus. E nós sabemos que quando Jesus escolheu aqueles 11 apóstolos ali em Nazaré, por que Jesus escolheu 11 apóstolos de Nazaré? Porque Nazaré era um povoado, um pequeno vilarejo, onde não tinha referências boas. Era um povoado, a região de Nazaré, era um lugar rejeitado, um lugar excomungado, e era um vilarejo que tudo que vinha dali havia um preconceito que não prestava. Não havia nada bom que vinha de Nazaré. Havia esta sombra sobre Nazaré. Havia essa rejeição sobre Nazaré. Nas grandes metrópoles, na própria Jerusalém, tudo que vinha de Nazaré era desvalorizado, não tinha valor e havia um preconceito muito grande contra Nazaré. E Jesus então, ele sai da sua terra natal, que é Belém, e vai morar em Nazaré. Ele vai morar exatamente com os desprezados, com os humilhados, com os excluídos e com a cidade menosprezada. Jesus, ele foi morar ali. Que coisa maravilhosa é saber que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está sempre ao lado dos pequeninos. E nós podemos fazer referência disso aí, que eu estou falando sobre Nazaré, exatamente quando Filipe foi pregar Jesus para Natanael. E Natanael, quando ele ouviu acerca das boas novas, Natanael faz uma pergunta para Filipe, e ele então fala, de onde vem esse profeta? E Filipe disse para Natanael, ele vem de Nazaré. E aí Natanael retrucou, ele diz, pode vir porventura alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir porventura alguma coisa boa de Nazaré? Filipe então faz um desafio para Natanael. Filipe então disse, vem e ver com teus próprios olhos, vem e ver. E Natanael aceita o desafio e vai até onde estava Jesus. E quando ele aproxima de Jesus, Jesus olha para Natanael e diz assim, eis aí um verdadeiro israelita onde não há dolo. Dolo significa falta de fé. E quando Jesus pronunciou essas palavras, Natanael então disse, de onde tu me conheces? E Jesus disse, antes de Filipe te chamar debaixo da figueira, eu te vi. Aleluias. Então Jesus conhece os seus, Jesus sabe quem são os seus. Mas há uma doutrina dentro da mensagem, há um atalho dentro da mensagem que faz você chegar lá na frente, porque essas doutrinas são doutrinas substituídas,
que substitui a verdadeira mensagem da hora. São atalhos, e geralmente quem recebe essas doutrinas de atalho, essas doutrinas vara do cego, ele sai sempre na frente. Você já viu que eles começam a humilhar aqueles que estão lá atrás, chamando de virginécias? E vem a humilhação porque há uma exaltação, há um espírito por trás daquilo ali. O profeta de Deus, ele falou que por trás de igrejas há um espírito. Que tipo de espírito está por trás de determinadas doutrinas? Que tipo de espírito está por trás de determinadas igrejas? E aí nós temos que ter coragem, nós temos que orar. E parece que a gente prega em vão, porque algumas pessoas dizem, não adianta pregar essas coisas, que essas pessoas não crerão. Mas nós estamos pregando a mensagem de Malaquias capítulo 4, 5 e 6. Estamos anunciando Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Estamos mostrando para as pessoas que Deus enviou um profeta, que Deus enviou um mensageiro para tirar o povo do sistema religioso. E não quer dizer que as igrejas que professam crer na mensagem, as pessoas que pregam a mensagem, não quer dizer que aquelas pessoas estão imbuídas no genuíno evangelho. Porque muitos se enquadraram aqui em Hebreus capítulo 4, capítulo 6, versículo de número 4. Porque é impossível que já uma vez os que forem iluminados e provaram o dom celestial e tornaram a participante do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro, e recaíram, seja outra vez renovado para arrependimento. Seja outra vez renovado para o arrependimento. É um caminho sem retorno crer em doutrinas erradas. É um caminho sem retorno substituir o sangue de Jesus, substituir os hinos inspirados que falam do sangue, por outras letras ofensiva ao próprio Espírito Santo. Então nós estamos diante desses grandes desafios, por isso serão enganados. Assim como os judeus vão ser enganados, também muitos serão enganados. Por que vai ser enganado? Porque é uma fome. As pessoas têm fome. O profeta diz que o ser humano, quando ele está com fome, ele come até lixo, na lata de lixo, porque a fome é insuportável. Ele come, quando ele está com fome, ele come qualquer coisa. E as pessoas têm fome de alguma coisa. Você tem fome e sede de alguma coisa. O que tem acontecido é que muitas pessoas não têm aplicado o coração na Bíblia, não têm lido a palavra de Deus, deixaram a prática de fé da palavra, porque a Bíblia é a nossa regra e prática de fé, deixaram de lado. Deixar uma vida de oração, uma vida de dedicação, de intimidade com Deus, e adentraram nos mistérios cavados com picaretas dentro da mensagem, cavando mistérios dos selos, e se confundiram e dali tiraram uma coisa que aquilo não alimenta a sua alma. Aquilo é apenas entrar em uma confusão. Por quê? Por que aconteceu isso? E aí procura aqueles mestres confusos, aquelas pessoas que são doutores e mestres, não para te fazer voltar para o caminho correto, mas te levar para o deserto da morte. E nós podemos ver que quando aquele povo que foi tirado do Egito através do profeta Moisés, aconteceu algo similar. Aquele povo, eles começaram a murmurar e eles desejaram voltar para o Egito. E a primeira coisa que eles pensaram foi em um líder, arrumar um líder para fazê-lo voltar para o Egito. E eles arrumaram um líder, mas aquele líder não tinha o Espírito Santo. Aquele líder que aquele povo arrumou não tinha a coluna de fogo, não tinha a nuvem de Deus sobre eles. E nós sabemos que sem o fragmento da coluna de fogo, porque sabemos que a coluna de fogo foi fragmentada no dia de Pentecostes, e ao fragmentar, esses fragmentos estão sobre a noiva,
está sobre aqueles que temem e respeitam a mensagem de Deus. O que aconteceu é que as pessoas saíram debaixo da nuvem para estar debaixo de um falso ensinamento, de um falso líder. Aí vem os desvarios doutrinários, aí vem as consequências, aí vem escândalos. Mas o Senhor Deus continua sendo Deus. E a noiva verdadeira e genuína, que é constituída por um povo humilde, por isso a Bíblia diz: e deixarei no meio de ti um povo humilde que confia no nome e no braço do Senhor. E o apóstolo Paulo diz: não apartai dentre vós a simplicidade que há em Cristo Jesus. E o que tem acontecido é exatamente isso. Aí entra a ganância, a prepotência, a arrogância, a exaltação, o orgulho. E os impérios financeiros e as pessoas mudam. Mas vocês podem ver que ali no livro de Atos, capítulo de número 20, versículo 34, o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa muito importante, é um conselho maravilhoso. Ele disse assim: de ninguém cobicei o ouro e a prata, nem o vestuário. De ninguém cobicei o ouro e a prata, nem o vestuário. Porque todos vocês sabem que tudo que eu precisei, as minhas mãos me serviram. Estas mãos me serviram. Então as mãos de Paulo serviam. E Deus te deu duas mãos, Deus te deu 5 sentidos naturais. Deus te deu visão, paladar, olfato, tato. Deus te deu 5 visões naturais. E Deus tem Deus te deu 5 sentidos naturais. O profeta fala sobre isso. E Deus te deu um sentido espiritual, que é a fé. O 6º sentido do homem é a fé. E a fé é uma coisa sobrenatural. Será que nós não usamos os nossos 5 sentidos e o nosso 6º sentido, que é a fé, para averiguar, para perceber? Será que você não tem força para dizer como Jesus te orientou ali? Em Apocalipse: sai dela, povo meu, para não ser participante das suas pragas e para que não incorra nos seus erros. Ah, mas eu não posso sair porque minha mãe é de lá, eu sou da 4ª geração, 5ª geração. Às vezes a 1ª geração estava de acordo, mas as coisas vão mudando. E nós não podemos ter o cordão umbilical apegado a essas coisas. Nós temos que estar livre. O profeta de Deus não pregou isso. A mensagem não é isso. A mensagem não é dinheiro, não é escândalo, não é poder. A mensagem é simplicidade. Por isso o profeta disse que Deus opera, Deus habita na simplicidade. E aí o que acontece é que muitos estão fora. Muitos entraram na vontade permissiva de Deus. Muitos entraram na vontade permissiva e deixaram o genuíno conselhos da mensagem. Mas por isso, a noiva de Jesus está sofrendo. Porque há pessoas ali dentro que ainda não tiveram poder de tomar decisão para voltar para os caminhos do Senhor, voltar para o primeiro amor, voltar para aquilo que é verdadeiro. E aí estão na vontade permissível de Deus, não estão na vontade perfeita. Então nós temos que observar, aqui no parágrafo 23 dessa mensagem ainda, a mensagem de Cristo, o profeta diz: é mais ou menos como alguma de nossas velhas igrejas frias e formais. É mais ou menos como as nossas velhas igrejas frias e formais. E isso mesmo. Tem um ninho grande, cheio de ovos, simplesmente fica lá e apodrece. E ponto final. Nunca estiveram com o macho, não sabe o que é o Espírito Santo.
Você nunca os fará crer em cura divina. Eles não conseguem, eles simplesmente ficam lá e apodrecem. Essa é a palavra do profeta de Deus para esta era. Nós sabemos que uma galinha, quando ela vai chocar os ovos, ela tem que aquecer aqueles ovos. E se ficar o ovo fora e ele não ter o calor da galinha, ele vai gorar, ele vai apodrecer, ele vai virar uma catinga, vai feder. Exatamente o que o profeta está falando aqui. E há muitos que se tornaram ovo choco, apodrecendo, porque não tem o calor do Espírito Santo. Não lê a Bíblia, não vive a Bíblia, não usufrui das promessas de Deus. Esfriaram, estão debaixo de uma doutrina formal, uma doutrina onde tem homens polidos, mestres ensinadores, que prega apenas uma telepatia mental, um evangelho racional. Mas Deus, Ele veio exatamente para fazer-nos colocar a cara no pó, se humilhar e reconhecer quem somos nós. Por isso que o Espírito Santo fez Paulo reconhecer a sua condição no seu dia. E ele disse, ai de mim. Aliás, ele disse, miserável homem que sou. Ele disse, miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o que eu não quero fazer eu faço. Você toma Isaías capítulo 6, quando Isaías viu a glória de Shekinah, a presença de Deus descendo, e os querubins pronunciando a palavra de Deus, Isaías nunca se exaltou. Ele reconheceu a sua condição. O que ele fez? Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Reconheceu a sua condição, nunca se exaltou. O que acontece é que as doutrinas contrárias aos princípios, ensinamentos, faz as pessoas se exaltarem. Eles chegam a pronunciar, nós somos as super-raças, nós somos os invencíveis, nós somos os tais e tais. A Bíblia diz que nós somos o lixo desse mundo. Nós somos o lixo desse mundo. Nós somos escória do mundo. A igreja noiva de Jesus Cristo, ela é isso para o mundo. Ela representa isso para o mundo. Isto é a mensagem da hora que vem fazer e vem mostrar para nós a nossa condição. Para quê? Para que nós nos humilhamos e nos humilhemos diante da potente mão de Deus e reconhecemos quem somos. Porque sem Deus nós não somos nada. E Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. Por isso que Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então é hora de nós abrirmos nossos olhos da fé, usar o sexto sentido, reconhecer a nossa condição e buscar em tempo oportuno a presença de Deus enquanto há tempo. Que Deus te abençoe, que a soberana graça do Senhor seja sobre a tua vida. Eu espero ter te ajudado e creio que Deus, o nosso protetor, seja sobre nós, nos advertindo e nos alertando hoje e para sempre. Consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I
sings my soul.